Vou fazer agora uma explicação do módulo 9. O módulo 9 trata-se da terceira lei de Newton, lei da ação e reação. O que seria isso, pessoal? O seguinte, ó, quando temos qualquer corpo, qualquer objeto, tá? E for aplicada uma força nesse objeto, tá? Esse objeto vai reagir a essa força. Então, aqui é a força de ação. E contrária a essa força de ação vai ter uma força de reação. Tá? Então, a força de ação vai ser igual à força de reação, sempre, tá? Se a força for aplicada em um corpo, esse corpo vai reagir. Quando você chuta uma bola, você sente a bola fazendo força no seu pé também, por exemplo, tá? E a força, pessoal, é contrária, tá? É uma força contrária, sempre contrária. No entanto, o módulo, a intensidade dessa força é a mesma intensidade. Tá claro? Bom, eu vou fazer. Quando a gente tem dois, três corpos, né? Por exemplo, eu tenho uma força, essa força de ação aqui, ó, essa força está empurrando este bloco A e o bloco A empurra um bloco B, tá? O que vai acontecer, pessoal? Essa força empurra o bloco A e o bloco A vai ter uma força de reação aqui também, tá? Que eu não vou desenhar. Mas o bloco A empurra o bloco B. O bloco A empurra o bloco B. E vai ter uma força de reação do bloco B sobre o bloco A também. Certo? Tá claro? Bom, e aí vamos fazer os nossos exemplos baseados nesse princípio, a terceira lei de Newton, tá? Vamos aplicar naturalmente também a segunda lei de Newton para resolver os problemas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou fazer o exemplo 1 do módulo 9, tá? O exemplo 1 do módulo 9 diz assim, pessoal, ó, que temos dois blocos, bloco A e o bloco B, tá? E tem uma força de 10 newtons empurrando esses blocos aí. Na verdade, essa força de 10 newtons empurra o bloco A e o bloco A empurra o bloco B, tá certo? A massa do bloco A é de 2 quilogramas, a massa do bloco A é de 2 quilogramas, a massa do bloco B é de 3 quilogramas. Está perguntando o seguinte, pessoal: a aceleração adquirida pelo sistema, pelos dois blocos, porque os dois blocos vai ter a mesma aceleração, eles não vão se descolar um do outro, tá? Eles vão ficar sempre juntos aqui, ó, sempre encostados um no outro, tá? E está perguntando também qual é a força que o bloco A faz no bloco B, tá? A força que o bloco A faz no bloco B, vamos chamar de F minúsculo, pessoal, tá? Então, a força que o A faz no B é F minúsculo. E a força que o B faz no A? É o F também, tá certo? Porque é ação e reação. A força que o A faz no B é a mesma que o B faz no A, tá bom? Então, vamos analisar quais as forças que estão atuando separadamente em cada bloco. Então vamos lá, pessoal. No bloco A,
Vamos analisar o que está acontecendo apenas no bloco A. Vamos desenhar o bloco A separado aqui, ó. No bloco A, eu tenho duas forças. Quais são essas forças? Eu tenho a força de 10 newtons, tá? E eu tenho a força que o B faz no A. A força que o B faz no A é a mesma que o A faz no B. Qual é a força que o B faz no A, então? Ela é igual a F, F minúsculo, tá? Então, qual é a força resultante no bloco A? Lembra da segunda lei de Newton? A força resultante é igual à massa, a massa do bloco em questão, que está sendo analisado, no caso esse é a massa do bloco A, vezes a aceleração. Pessoal, aqui temos duas forças contrárias. Temos a força de 10 newtons e tem a força que o B faz no A. Se são forças contrárias, então vai ser F maiúsculo menos F minúsculo, a força resultante. Então, a força resultante é F maiúsculo menos F minúsculo, que é igual a massa vezes a aceleração. Eu sei quanto que vale o F maiúsculo, vale 10, menos a força que o B faz no A é igual à massa do bloco A. A gente está analisando o bloco A, que vale 2 kg vezes a aceleração. Tá bom? Então vamos parar por aqui por enquanto, tá? Então a gente tem uma equação e duas incógnitas, né? O F minúsculo e o A. Vamos analisar o que está acontecendo no bloco B agora. No bloco B. No bloco B só está atuando uma força. Lembrando que não tem atrito aqui no chão, né? Os blocos deslizam sem atrito. Então, quem empurra o bloco B? Quem empurra o bloco B é a força F minúsculo, que é a força que o A faz no B, tá certo? Como ela é a única força, então a força resultante no bloco B, tá? É igual a ela própria, a F minúsculo aqui, ó. Então, F minúsculo é igual a massa do bloco B. Qual é a massa do bloco B? 3 vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração do bloco A é igual à aceleração do bloco B. E F minúsculo para o bloco A é igual a F minúsculo para o bloco B. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse F igual a 3 vezes A nessa equação aqui, ó. Aqui, ó, nesse F aqui. Então, substituindo, pessoal, vai ficar o seguinte, ó, que eu vou pegar essa equação, 10 menos, no lugar do F minúsculo aqui, ó, eu coloco o que? Eu sei que o F minúsculo vale 3 vezes A. Então, aqui vai ficar 3 vezes A, que é igual a 2 vezes A. Vou passar esse menos 3A para o lado de cá, então fica 10 igual a, troco o sinal, 3 vezes A mais 2 vezes A. 3 vezes A mais 2A dá 5 vezes A. Então, 10 é igual a 5 vezes A. Passo 5 dividindo, ou 5 vezes A é igual a 10. Quanto que vale o A? 5 vezes 2 é igual a 10. Então, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente resolveu o item A. O item B fala qual é a força que o A faz no B. A força que o A faz no B é igual a 3 vezes A. Então, a gente substitui o valor do A aqui, ó, que é 2. Então, a força que o A faz no B vai ser igual a 3 vezes 2. 3 vezes 2 é igual a 6 newtons. Então, o A empurra o bloco B com uma força de 6 newtons. O exemplo 2 do módulo 9
diz o seguinte, que temos 3 blocos, bloco A, bloco B e bloco C. A, B e C. E tem uma força que empurra o bloco A. E essa força é igual a 72 newtons, tá? A massa do bloco A é igual a 6 quilogramas. A massa do bloco B é igual a 8 quilogramas. E a massa do bloco C é igual a 10 quilogramas, tá bom? Então, no item A está perguntando qual a aceleração adquirida pelo conjunto. No item B, qual a força que o A faz no B. E a intensidade, o item C, a intensidade da força que o bloco... Aqui tem um errinho, pessoal, que eu achei aqui, ó. Aí vocês corrijam aí. Tá assim, ó. Que o bloco A faz no bloco C. Não, mas não faz sentido, né? Agora que eu percebi esse errinho. Qual é a força que o bloco B faz no bloco C, tá? Tá bom? Porque o bloco A nem está encostado no bloco C no caso. Tá bom? Então é o seguinte, pessoal. Vamos analisar separando os blocos, como a gente fez no caso onde tínhamos apenas 2 blocos, tá? Então vamos começar com o bloco A. O que está acontecendo no bloco A? Lembrando, né? O bloco A faz uma força no bloco B e o bloco B faz uma força no bloco C. Como são duas forças aqui, uma força de ação e reação aqui entre esses 2 blocos e outra força de ação e reação aqui, né? Eu vou chamar de F minúsculo linha entre A e B e F minúsculo duas linhas, tá? Entre B e C, tá certo? Então vamos lá. No bloco A, o que a gente tem no bloco A? Eu vou desenhar o bloco A separado aqui, ó. Tá? Então no bloco A eu tenho a força F maiúsculo e contrário a força de reação aqui, ó, eu tenho o quê? A força F', que é a força que o B faz no A. Tá bom? Então, aplicando a segunda lei de Newton, eu tenho que a força resultante vai ser a massa do bloco A vezes a aceleração. Quanto que vale a força resultante nesse caso aqui? São forças contrárias, F maiúsculo menos F', tá? Então, vai ser F menos F', que vai ser a massa vezes a aceleração, tá? Então, F vale 72. 72 menos F' igual a massa do bloco A, que vale 6, vezes a aceleração. Paramos por enquanto por aqui. Vamos ver o que acontece com o bloco B. O que está acontecendo com o bloco B, pessoal? No bloco B, o bloco que fica no meio. Vamos desenhar ele separado aqui, ó. Bom, o bloco B, eu tenho uma força para a direita, que é a F', que é a força que o A está fazendo no B, e contrário, o que está acontecendo aqui? O B empurra o C, e o C empurra o B contrário aqui, ó. Então, ao contrário, né? A força de reação eu tenho a F duas linhas. F' é maior do que F duas linhas, tá? Porque eu sei que todo conjunto está se deslocando para a direita, graças
essa força de 72 newtons. Então, a força resultante no bloco B vai ser F' menos F duas linhas. Então, a força resultante no bloco B é F' menos F duas linhas, que é igual à massa de quem? A massa do bloco B, que vale 8 vezes a aceleração. Tranquilo? E agora no bloco C, o que eu tenho no bloco C, pessoal? Eu tenho apenas uma força. Qual força é essa? É a força que o bloco B faz no bloco C. Tá certo? Então eu vou desenhar aqui, ó, o bloco C separado aqui. E eu tenho que o B empurra o C com uma força de F, duas linhas, tá certo? Como ela é a única força, a força resultante é ela própria. Então, F, duas linhas, é igual a massa do bloco C, que é 10, vezes a aceleração. Tá claro? Bom, voltando aqui nessa equação aqui, pessoal, o que eu tenho? Eu posso fazer algumas continhas algébricas aqui, por quê? Porque eu vou querer isolar o valor de F' aqui, tá? Então, eu vou colocar o 72, eu vou jogar para o lado de lá, vai ficar menos 72, então vai ficar menos F' igual a 6 vezes A menos 72. Mas eu quero também trocar esse sinal aqui, tá? Então, esse sinal eu quero trocar, ele vai ficar positivo, multiplico todos os termos por menos 1. Menos com menos dá mais, então aqui eu tenho F' igual. Aqui eu vou trocar o sinal. 6A fica menos 6 vezes A. E aqui eu vou trocar o sinal. Menos 72 fica mais 72. Por que eu fiz isso? Porque daqui eu tenho o valor de F', daqui eu tenho o valor de F duas linhas, substituo F' e F duas linhas nessa equação do meio aqui, ó. E aí eu vou ter apenas uma incógnita que é a aceleração, tá certo? Então, olha só o que vai acontecer. No lugar de F', eu vou colocar isso aqui, ó. Menos 6 vezes A mais 72, tá? Menos aqui, ó, tá certo? Eu vou reescrever, pessoal, aqui mais para baixo, porque me faltou um pouquinho de espaço aqui, tá? Então, ó, no lugar do F' eu vou colocar essa equação aqui. Então, vai ficar menos 6 vezes A mais 72. No lugar de F, duas linhas, lembrando que aqui tem esse menos aqui, né, ó. Esse menos continua aqui, ó. Menos, vou abrir um parênteses. Quanto que vale F duas linhas? F duas linhas é igual a 10A. Então, 10 vezes A, que é igual a 8 vezes A. Então, só rearranjando aqui, só consertando aqui, né? Eu vou passar os que tem negativo A, tudo para o outro lado lá. Então, menos 6A vai para o outro lado, fica mais 6A. Aqui continua 72. 72. Esse menos 10A vai para o outro lado também, fica mais 10A. Então, vai ficar 8 vezes A. Esse menos 6A vem para o lado de cá, vai ficar mais 6 vezes A. Esse menos 10 vezes A vem para o lado de cá, mais, troca o sinal, mais 10 vezes A. 72 é igual a... Agora a continha, né, pessoal? Ó, 8 mais 6 dá 14.
14 mais 10 dá 24 vezes A, tá? Quanto que 24 vezes A é igual a 72? Quanto que vale esse A aí, pessoal? Eu desconfio que seja 3. Vamos fazer o teste aqui no cantinho aqui da folha, ó. 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Então deu 72. Portanto, a aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. O valor da aceleração. Agora, qual o valor do F' e do F duas linhas, pessoal? É só substituir o valor do A nessa equação e o valor do A nessa equação. Então, a força que o A faz no B, que é o F', vai ser igual a menos 6 vezes 3 mais 72. Quanto que resulta isso? 6 vezes 3 dá 18, tá? Então, vou fazer a conta aqui no cantinho, ó. 72 menos 18 dá... Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 5. 54 newtons. Aqui, substituindo o valor do A nessa equação, a força que o B faz no C vai ser quanto? 10 vezes 3. 10 vezes 3 é igual a 30 newtons.